Olá, eu sou o Samuel Brasileiro. Esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Hoje a gente conversa com o fotógrafo e produtor audiovisual Tibico Brasil e vamos assistir ao curta-metragem Canoa Veloz, uma direção de Tibico junto de Joy Pimentel. Então, vamos ao filme. É o ouro daqui, a lagosta. É sempre a só que a gente trabalha só em cima dela, só batalha pra pegar ela. Tudo que a gente ganha aqui é em movimento da lagosta. Se a gente... Quando a gente ganha dinheiro, a gente logo assim, pai, vou comprar isso, vou comprar uma navegação, vou comprar... Só em movimento dela. Tudo que a gente faz aqui é em cima da lagosta. A primeira vez que eu fui ao mar, eu lembro. Eu tinha tanta vontade de ir pro mar que eu fui sem camisa pro mar, sem blusa, assim. Do mesmo jeito que eu tô assim, só de calção, a primeira vez. Quando eu passo dia sem o mar, só dá logo a vontade de voltar pro mar. Eu dou valor ao mar. Gosto demais do mar. Se o mar fosse bom, não chegava para nós, não. Chegava para os ricos. Como o mar é perigoso, o pobre enfrenta, mas o rico não. Eu sei o sofrimento que tem o mar. Passar a noite debaixo de vento no mar, numa armadilha dessa, não é bom, não. Ninguém me diga que não é, não. Todo pescador afirma isso. Eu adoro esse pedacinho assim de ir pro mar e estar lá trabalhando e ver essa visão aqui da terra. Não tem ninguém atrapalhando você. É só você e seu pescador. Muito gostoso, cara. É uma adrenalina legal. Aqui a gente vive por conta própria, né? Dependente. Eu sair daqui, a gente vai trabalhar de empregado, essas coisas. Eu dizer que não, a gente vive sem ser sujeito a ninguém. Livre. Para a lagosta se manter bem mesmo, era o manzoá, cara. Que todos os barcos pescassem com manzoá, seria melhor para todo mundo. A pesca mais falada é a lagosta. Todo ano ela quebra. Todo ano ela diminui, né? Aí não tem nem mais, não é como começou, né? Porque todo mundo chegava cheio de lagosta, né? Por que acaba? Porque ninguém tem pena, cara. Pega a grande, pega a miúda, não se liga o que vai vir mais tarde, né? É que eles tiram a miúda, aí tudo que tira aí vai diminuindo. Mas mesmo que quem tá acabando com a lagosta mais é a alvada, que eles estão pegando demais. Eles pegam lagosta alvada aí, é um rolo de lagosta que eles levam, que eles matam. O pequeno pescador é quem sofre a causa disso. Porque ele respeita, mas o grande não respeita, não. Se tivesse um paradeiro de ninguém pescar 5 anos, né? Aí com 5 anos, fosse olhar a lagosta, aí você ia ver o aumento que ela ia dar de lagosta. 5 anos parado. Sabe por que eu pesco lagosta? Porque a gente... Lagosta, você sabe, o quilo é diferente do quilo do peixe. É mais dinheiro, né? Aí a gente ganha um pão mais fácil. Nosso pai leva nós pro mar para quê? Para aprender
caminho da lagosta, para nós matar a lagosta. Não tem outra produção para nós, sem não ser a lagosta. Eu disse aos meus netos que eles nunca quisessem saber do mar. Vovô, por quê? Eu digo, porque não é vida boa. Estude. Mais pra frente Deus pode lhe dar um meio de você viver mais fácil. Mas não queira nada com o mar, não. O que já se passou com a gente não quer que se passe com o filho da gente. Por exemplo, eu já passei de 2 dias virado lá fora, lá nas águas fundas. Eu não queria que isso acontecesse com ele. Aqui ninguém quer um emprego de um salário que não dá. Aí tem que cair aí dentro. Tem que ir pro mar. Meu destino é pescar. É tanto que quando eu estou no mar, de dormida pescando peixe, que eu topo muito peixe, eu resseco os olhos, não durmo nem dia nem noite. Porque eu tenho a ganância para pescar. É o jogo da pescaria porque o sujeito é um tipo de jogo. A gente não vai só buscar. Dá em ganhar bem e dá em perder. Ganhei muito dinheiro já com pesca de lagosta. Muito mesmo. Eu não tenho dinheiro porque eu jogo fora mesmo, não ligo dinheiro não. Dinheiro pra mim é uma coisa que não vale não. Vale não. Minha esperteza mais é essa, porque eu batalho muito mais do que muitos também. Mas tem muitos que batalham também, igualmente a eu. Muito esperto. Sabe quem diz que quem trabalha mais sempre ganha mais um pouquinho? Só tá dentro do mar a pessoa que ele se der com o mar, porque o mar ele embebeda a pessoa também, né? Ele tira a pessoa de sério, você provoca, você fica desorientado, dorme demais, né? Aí não é todo mundo que tá lá num bote desse, passar 5, 6 dias, não aguenta. Num mar desse, esquisito, você vê que não tem armadilha no mar, você sozinho num barquinho desse no mar, é uma coisa esquisita, né? E já pensou você sozinho no alto mar, sem não ter um concentramento com as coisas de Deus, com Deus no seu coração? Não é triste? O homem sem Deus é como uma folha seca que o vento carrega para cima e para baixo. Quando a gente tá numa só, a gente conversa só. A gente fica assim, delirando. De onde passa assim no canto bonito. Aí, ô coisa bonita, dando a boia um peixe, a gente fica, ô coisa linda, cara. Tem como falar com ninguém, é só meditando. Uma natureza bonita, né? Como o mar é bonito. Primeiramente a coisa, quando eu vou fazer uma coisa, eu olho logo, se dá certo eu vou, se não dá eu não vou. Aí quando der certo, se eu for e der certo e der um prejuízo, eu não tô nem aí, não tô nem vendo não. Passou, eu vou correr já atrás de outro canto, de outra parada. É, aquela deixa pra lá. Passou, fica de outro lado, né? Se eu tô aqui, eu digo amanhã eu não vou trabalhar. Eu não vou. Porque não tem quem vai mandar em mim. Se eu fosse empregado, não, eu tinha que ir. Ah, eu dou valor ao reggae. O reggae é muito massa. Você tá no mar, tá no mar, ouvindo reggae. Muito gostoso. Eu levo um radinho a pílula. Aí liga lá nas FM, às vezes passa reggae, passa outras músicas. Mas quando passa o reggae, perfeito. O brasileiro é o homem mais rico que come lagosta. Nós vamos para o mar, se nós pegar 4 lagostas, não tem nada para botar no fogo, corta o lagosta, bota no fogo. Para acender o fogo no mar, a gente usa a busca do coco. Tem um pelinho, a gente tira aquele pelinho, risca o fósforo, acende na legal. Você vai comer meio temperado. Nós no mar não, do jeito que pega só, dentro da água e passa pra dentro.
Mas é melhor do que o temperado de vocês. Mais gostoso. Pra nós é bom. Pra vocês não presta não. A lagosta vai se acabar. Vai ter um tempo dela se acabar. Pode esperar. Vai. Do jeito que vai, ela não vai demorar muito. Dizer assim, ela vai passar 10 anos ou 15 anos para se acabar, não. Antes disso, ela vai se acabar. Se acabar, se a gente tá tudo fatal. Pra quem vive dela e não sabe fazer outra coisa, aí dança. Rapaz, eu tô fazendo plano de deixar de pescar tão cedo, não. Do jeito que vai agora aqui, não vai ter saída pra mim. Parar de pescar é meio difícil, vai custar muito ainda. É porque eu não tenho paciência de trabalhar no seco. Eu prefiro o mar. Deus lá em cima e o pescador lá em terra, né? A fé, pra onde chegar lá, ter o produto. Porque a gente vai só sabendo do caminho. Mas, pô, vai só naquela fé de Deus, meu Deus, me ajuda a matar lagosta, deixei meu filho lá com fome, preciso matar esse lagosta. Aí, fé de Deus mesmo. O mar me deu tudo. Tudo que sou, isso só o mar que me deu. Até onde vocês estão filmando foi o mar que me deu. Senhor? Pode falar aí. Você começou a pescar com quantos anos? Rapaz, eu comecei a pescar com 9 anos. Tem um mar perto daqui, tem um mar pra onde ir, canoa veloz, em língua de índio é Icapuí, Icapuí. Tem um mar pra navegar, tem um mar para enfrentar, a canoa é o bote, o índio é o homem que vai trabalhar entre as pedras no mar. Tem um mar perto daqui, tem um mar pra onde ir, canoa veloz, em língua de índio é Icapuí, Icapuí. Na verdade, o pescador é do mar o guardador. Na verdade, o pescador é do mar o guardador, para sempre navegar, sempre navegar, sempre navegar, sempre navegar, sempre navegar, sempre navegar. Nós acabamos de assistir ao curta-metragem Canoa Veloz. Estamos aqui com o Tibico Brasil. Bem-vindo, Tibico. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, me conversar. Eu que agradeço. Tibico, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho no audiovisual. Você tem um trabalho, na verdade, que é muito amplo, né? Desde fotografia, direção, até gestão cultural. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa entrada no mundo artístico do cinema. Eu gosto de dizer que eu sou fotógrafo. Eu sempre quis ser fotógrafo, sempre sonhei em ser fotógrafo e continuo sendo fotógrafo. Minha atividade como fotógrafo começou ali nos anos 90, trabalhei como fotojornalista, trabalhei como fotógrafo também de publicidade, muito pouco, mas meu grande trabalho sempre foi como fotojornalista, como documentarista em fotografia. Né? Tive o prazer e a honra de ser
colega, contemporâneo de uma geração muito interessante de fotógrafos cearenses. Fui contemporâneo de Celso Oliveira, Thiago Santana, antes de mim, Gentil, Silas e uma série de outros fotógrafos que me formaram, né? E trabalhando com esses fotógrafos, aos poucos eu fui começando a me encantar também com a imagem em movimento. Tive a oportunidade de viver uma época também muito interessante, que é a época do VHS, do Super VHS, Sim. das primeiras oportunidades que a gente tinha de ter acesso a equipamentos de gravação e experimentar, né? Eu fui fotógrafo, fui editor, fui produtor, fui tudo um pouco, né? Era um kit de pequeno cineasta, né, que a gente tinha, né? E naquele momento eu me encantei realmente com a fotografia, com a fotografia para cinema e naturalmente fiz a transição para ser, na época a gente usava uma expressão que eu até hoje odeio, que é videomaker, né? Mas era isso que a gente fazia na época, a gente tinha uma experimentação muito grande, a gente tinha... convivemos com festivais, com uma série de oportunidades de trocar figurinha e aprender ali a manusear a câmera e a contar as primeiras histórias, né? Mas nunca abandonei a fotografia, sempre mantive a atividade, até hoje realmente é o que eu acho que eu sei fazer, na verdade. Sim. E a experiência como gestor cultural surgiu dentro do Banco do Nordeste, onde eu fiz toda a minha carreira como fotógrafo também, e também tive a oportunidade de participar da equipe pioneira do Centro Cultural do Banco do Nordeste, que foi durante muito tempo um lugar muito interessante, de muita produção cultural, de muita distribuição, de uma série de produtos, de eventos, de filmes, de exposições, e essa formação como gestor cultural também marcou muito a minha atividade, né? Eu gosto de produzir, né? Por isso que eu gosto de usar assim, de colocar legenda em mim como fotógrafo e produtor audiovisual, né? Porque assim, eventualmente eu vou estar dirigindo, vou estar editando, mas tem um guarda-chuva maior, assim, né? maior, né? E aí eu vou estar fazendo filmes, né? Eu vou estar de alguma forma envolvido em alguma atividade e me dá muito prazer estar no set, estar diariamente gravando, e essa atividade como fotógrafo e como produtor audiovisual até hoje eu faço e até hoje está no meu dia a dia, está no sangue. Sim. Eu queria escutar um pouco também sobre esse momento que você fala dessa descoberta da fotografia com essas outras gerações. Como é que eram esses lugares de encontro? Porque hoje, pensando como é que eu comecei a fazer cinema, né, eu tive a Vila das Artes, né, tive vários lugares onde eu conheci muitas pessoas. Então, eu queria escutar também um pouco, falar assim, onde é que vocês conviviam, assim, para trocar essas experiências? O lugar, o locus, assim, era principalmente a Casa Amarela. Os cursos da Casa Amarela, eu fui aluno da Jane Malaquias e Marcos Moura, quando eles voltaram do período que eles estudaram da Escola Santo Antônio, em Cuba. E então eu sou o neto dos meninos de Cuba, né? Então, assim, naquele período e justamente quando o festival, que ainda era o Festival de Vídeo de Fortaleza, estava se transformando em Cine Ceará, a Casa Amarela era o lugar onde a gente se encontrava, onde você fazia cursos e encontrava as pessoas que trabalhavam, né? Tive também muita chance ali de participar de vários filmes que estavam sendo feitos naquela época. Não eram muitos, mas a gente tinha contato. Eu comecei minha atividade no cinema como fotógrafo de cena, como still, que era uma posição muito legal para você aprender, porque eu ficava ali quietinho. A minha função era não aparecer. Sim, podia ficar observando. Ficava observando, ficava prestando muita atenção, muita, né? Então, aprendendo muito, aprendendo com os acertos e com os erros dos cineastas e das pessoas que estavam fazendo filme naquela época. E ali eu tive a oportunidade de conhecer muitos fotógrafos, muitos diretores, melhor dizendo, e entender um pouco daquela magia, né? Que é apaixonado pelo barulho da câmera, aquelas coisas bem romântica mesmo do cinema ainda analógico, né? Essa passagem do analógico para o digital eu acompanhei. Meus primeiros curtas-metragens foram feitos ainda em película 16mm. Quando, por exemplo, o Canoa Veloz, a gente fez metade em película 16 e metade em vídeo digital. E depois teve o transfer e o encontro dos dois na finalização. Então, eu tive essa oportunidade também de viver esses dois mundos, né? E isso foi muito
muito rico para mim, tanto na fotografia quanto no cinema. E nessas mudanças, o que você sentiu mais, assim, nessas mudanças, assim? Porque a gente sabe que, claro, que hoje o digital, ele já tem uma qualidade, assim, que não se compara também ao início, né, do digital, assim. Mas cada um deles trazem experiências diferentes, né? Inclusive na própria fotografia estilo também, né? Eu queria que você, como fotógrafo, assim, que diferenças você sente em trabalhar com a película e com o digital? Bom, eu não sinto saudade nenhuma de trabalhar com película, na verdade. A gente tinha muitas limitações de vários aspectos, tanto de equipamento como de tempo para filmar, né? Recursos realmente eram muito mais escassos. O que talvez eu sinta uma falta, mas não é exatamente uma falta, mas romanticamente era muito bom também ter pouco. Trabalhar com a síntese, ter 12 minutos só na lata para gravar. Então, eu acho que quando eu me tornei fotógrafo digital, que para mim é outra profissão praticamente, eu trouxe de lá também esse cuidado com a hora de enquadrar, com exatamente qual é o frame que eu vou querer. Então, eu sempre fui muito econômico em todos os aspectos. E a economia estética também, acho que me ajudou muito a me tornar o que eu sou hoje, a continuar com uma certa exigência e com cuidado. Eu tenho uma prática que também, com certeza, veio da fotografia, porque a Noveloz também teve isso. Eu fotografo muitos filmes antes de filmar. Eu vou nas locações, eu vou nos lugares e faço primeiro a foto, encontro algumas imagens que lhe interessam, me interessam, alguns planos básicos, e a partir deles eu crio um roteiro. E aí depois vou filmar, e pode ser até que eu não filme aqueles planos básicos, mas eu tenho o que seria, na verdade, do espanhol, que a palavra mais é o guião, né? Eu tenho um guia, que são aquelas minhas imagens, aquelas 4, 5, 6 cenas que estão já pensadas, né? Na hora do set a gente pode mudar, que é o grande prazer do documentarista a câmera não é aqui não, é ali e tal, e a gente, né? Mas já tem alguns planos que são já garantidos e que eu já sei que a fotografia é aquela, e que é aquele enquadramento, e que quando eu converso com o fotógrafo, com o diretor de fotografia, ele já sabe mais ou menos qual é a linha que eu quero, pelo menos para a fotografia. Tem até o Eduardo Coutinho, que trabalhou com o mesmo fotógrafo, né, depois de um tempo, durante muito tempo, ele nem olhava a câmera, né? Na verdade, o fotógrafo tinha a liberdade de enquadrar, porque já se existia ali uma simbiose de trabalho, né? Eu acho isso muito interessante. Hoje eu faço isso. Hoje eu não olho mais para o monitor. Às vezes olho para me chatear, não era isso que eu queria. Mas assim, eu prefiro montar uma cena e dizer, ó, é isso aqui. Faça o seu nome, faça o seu enquadramento, né? Eu sempre tive muita curiosidade em entender como é que fotógrafos, como por exemplo o Walter Salles, o diretor, que também é fotógrafo, como é que ele se relacionava com o fotógrafo dele, o Walter Carvalho, né? Que também é diretor. Que também é diretor. O Walter Carvalho. Então, e sempre tive curiosidade, e depois fui entender que realmente quando eles estão na mesma frequência, uns centímetros a mais ou a menos de um lado ou de outro não é relevante. O que importa, na verdade, é a emoção e a cena do jeito que está montada, né? Às vezes tem mais do que só aquele enquadramento, né? Assim, a gente vai dar um intervalo agora, mas fiquem aí que a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Tibico Brasil. Nós acabamos de assistir ao curta-metragem Canoa Veloz e a gente continua a nossa conversa com o diretor Tibico Brasil. Tibico, a gente estava conversando sobre essa relação com o fotógrafo, né, e da direção. E o Canoa Veloz, eu acho que ele é um filme que traz um pouco essa preocupação, né? Te vê com os enquadramentos, uma relação com a iluminação das entrevistas, né? Como filmar esse sol. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o filme, assim, da onde é que surge essa vontade de fazer o filme e como é que foi esse processo de encontrar esses pescadores também. Canoa Veloz é um filme de fotógrafo, filme feito por um fotógrafo com uma fotografia realmente muito cuidada, muito bem, né? Eu sempre gosto de dizer que eu queria fazer um filme bonito. Se ele fosse bom ou ruim, não importa, mas ele tinha que ter uma coisa de estética muito bonita, porque aquele lugar realmente é impressionante. Na verdade, eu conheci
aquela região de Capuí, que é no litoral leste extremo litoral leste do estado do Ceará, mais ou menos nos anos 90, final dos anos 90, e me apaixonei por aquela região como qualquer pessoa que até hoje vai lá, 30 anos depois, e se encanta, porque realmente é uma situação geográfica muito bonita, com as falésias, com um mar muito tranquilo e com uma região muito interessante em termos econômicos também. Eu fiz economia, fui quase economista, então sempre que eu chego num lugar eu me preocupo também com o modo de fazer, com as atividades, né, do lugar. E aquele lugar é muito especial também por causa da pesca da lagosta. Quando eu cheguei lá e me encantei pelo lugar, me encantei logo em seguida pelas pessoas também, pelos pescadores e logo comecei a ir para o mar. Eu sempre tive uma relação muito grande com o mar, sou nadador, nado no mar, sempre gostei muito de atividades aquáticas e de modo geral. E rapidamente comecei a ir para o mar também, ir pescar e fotografar, e fui me acostumando com a ideia de talvez fazer um ensaio fotográfico lá que até hoje continua. 30 anos depois eu continuo fotografando aquele lugar e acompanhando a mudança as transformações que vão acontecendo, que aconteceram em todas as praias do Ceará. E ali naquele lugar eu percebi que além da fotografia era possível contar a história daqueles pescadores. E comecei a fazer entrevistas, pré-entrevistas, que eu gosto muito de fazer, e tentar encontrar ali alguns personagens que pudessem contar essa história do lugar e a relação deles com o mar e todo aquele drama que na época já existia da pesca da lagosta começando a ter uma decadência. E aí eu fiz pré-entrevista com pelo menos 6 pescadores, e aí fui eliminando até chegar aos 4 que participaram do filme, né? E aí, naturalmente, eu tentei fazer meio que uma mistura ali de personalidades e de tipos diferentes de pescadores para contar um pouco do que é aquela realidade, né? Aí tem o mais gaiato, o mais extrovertido, o filósofo, e aí esses 4 pescadores, na verdade, são um pescador só, que é aquele pescador que é muito diferenciado do pescador de peixe, que está acostumado mais com a sobrevivência. O pescador de lagosta, até pelo preço da lagosta, quando era realmente muito valorizada, ele se parece mais com um garimpeiro. Ele pode ir de um ano para o outro bamburrar e ganhar muito dinheiro, e aí isso torna ele um profissional mais orgulhoso, no bom sentido. Mas... E tem todo um cuidado, né? Porque você também não pode sempre pescar, né? Você tem que pescar em determinados momentos, né? Porque tem uns momentos que não pode. Né? Tem uns limites ali e o ritual da pesca da lagosta também é bem diferente, né? Então a minha ideia era fazer uma coisa não antropológica, mas assim, que contasse um pouco da história deles, mas que falasse principalmente da relação deles com o mar, que era uma coisa que, na verdade, estava falando de mim, né? Eu estava querendo contar desse meu contato, né? E eu acho que o filme foi muito feliz assim nessa trajetória dele, assim, teve muito festival que ele participou. Até hoje ele é eventualmente convidado para um encontro, para uma palestra, e fico satisfeito dele ter contado pelo menos uma parte dessa história, que continua. Né? A pesca da lagosta cada vez mais rara, cada vez mais difícil, principalmente pescadores artesanais. Então o filme também tem um pouco chega a ser panfletário, mas ele também levanta uma bandeira da pesca artesanal e da proteção do meio ambiente, que é uma coisa que me interessa, que é um tema que está sempre recorrente nos meus trabalhos. Sim, me parece que o filme fala um pouco sobre o fim de não de um fim de uma cultura, mas o fim de uma geração de pescadores, porque tem inclusive um dos pescadores que fala assim, não quero saber nada de mar, não. Eu não quero que meu filho... Eu pesco... Ele falando assim, eu pesco para o meu filho não ter que pescar, né? Essa é uma realidade que não é só dessa praia, na verdade de vários lugares, do pescador que realmente... que o filho já não está mais interessado por algum motivo muito fortemente pela dureza que é realmente ser pescador e por outras oportunidades que foram surgindo para trabalhar ali no turismo, em alguma atividade ligada à construção, outras coisas que foram surgindo, né? Mas, de fato, é bom ver que mesmo nessa situação, ali naquela praia, a ligação com o mar ainda é muito forte, né? Mesmo através dos barquinhos, ainda existe um contato muito grande com essa realidade
e com o Ceará, que é o Ceará assim, que é mais conhecido, mais, né, turisticamente mais visualizado, mas se você tiver a oportunidade que eu tive de realmente conviver um pouco mais com eles, e de comer a lagosta lá dentro do mar, você tem uma outra visão mesmo, porque realmente é estonteante a cor do mar e o tempo da pesca se assemelha muito ao tempo do fotógrafo, né? Acho que a ligação do fotógrafo com o pescador também é muito grande nesse aspecto. A gente também tem os nossos paradeiros, a nossa época de fotografar e época de pescar diferente. Né? E eu acho que uma coisa muito também da pesca que sempre me chamou a atenção foi você aprender a ver o mar, né? Assim, não só as ondas, mas você aprender a ver aquilo que está passando, sejam os peixes, sejam a lagosta, né? Você conseguir enxergar algo que as pessoas não estão enxergando. E que era não trabalho do cinema, quando você aponta uma câmera em quadra, também é dar a ver algo que você não está vendo, né? Sem estar enquadrado. E aí eu queria que falasse um pouco sobre essa experiência de filmar na jangada, né? Porque eu acho que uma coisa é você filmar em terra firme, outra coisa é você filmar em alto mar, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi isso, assim, essa escolha também estética de se colocar nessa experiência, não só ouvir, né, mas também se colocar numa experiência de corpo, né? Isso aí passa um pouco não sei nem qual é a palavra que eu vou usar, mas pela aventura de ser um cineasta do mar, né? Eu gosto muito de dizer isso, eu gosto de enfrentar alguns desafios e desafios inclusive tecnológicos. No nosso caso, eu tinha interesse de fazer as imagens em movimento, todas as imagens que não tinham depoimentos, todas elas em película, todas em 16, inclusive as do mar. Então, quando a gente foi para o mar, e a gente foi 2 vezes só para o mar, a gente foi com uma lata só de 12 minutos para filmar durante 8 horas. E a gente tinha todo um cuidado, porque a gente não podia trocar de filme, tinha um cuidado com o fotógrafo, com o assistente, com o técnico de som, para poder captar aquilo que era essencial dentro daquele tempo. E aí remete um pouco à fotografia analógica, né? É como se a gente tivesse aquelas velhas 36 chapas para fazer. E esse desafio de levar uma câmera 16mm, que na época eu dizia que era a primeira vez que tinha, com certeza não foi a primeira vez, mas para mim tinha essa coisa de levar a câmera 16 e voltar com essa câmera 16, porque ela era muito mais cara do que todo o orçamento do filme, né? A gente teve uma oportunidade muito boa na época de ter recurso de 2 editais, que era o edital do Estado, o edital também do governo federal, e a gente tinha as melhores condições, ou pelo menos ótimas condições para fazer tudo que a gente queria. Fazer esse filme, metade em película e metade em digital, também foi um desafio tecnológico para a época, porque eu precisava depois ter uma unidade de cor, de luz e tudo, então todo esse cuidado que foi desde o início da produção, a gente conseguiu chegar ao final. E finalmente tinha um outro desafio que não aparece no filme, que era a gente conviver durante 10 dias com uma equipe pequena dentro daquele universo, dos pescadores ali. E isso não está no filme, mas está também o envolvimento que a gente teve e o cuidado que toda a equipe teve com a produção do filme. Porque afeta, né, esse processo, né? Tem que se pensar um processo específico. E eu acho que é uma coisa que a gente quer até conversar contigo no nosso próximo bloco, porque eu acho que é uma coisa que é interessante da gente pensar, né? Como filmar reduzindo os impactos também, né, dessa filmagem. A gente vai parar agora para um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Tibico Brasil. Nós assistimos hoje ao curta-metragem Canoa Veloz e vamos continuar nossa conversa com o diretor Tibico Brasil. Tibico, a gente terminou o bloco passado falando sobre essa experiência de ter filmado, né, passado 10 dias nessa comunidade de pescadores. E você também comentou antes que continua essa relação, né, de fotografar, de acompanhar essas transformações. Eu queria que você me falasse um pouco de como é que foi esse processo de estar ali tão imersivo e com essa preocupação ambiental também, né? Como é que o filme também pode ter tido uma preocupação ambiental no seu processo? Assim, quando eu pensei em fazer o filme, eu tinha a ilusão de que era um filme que poderia alertar para aquilo que estava acontecendo, que era um processo que, infelizmente, não mudou nada. A pesca artesanal sendo
cada vez mais rara, cada vez mais difícil de ser executada em relação à pesca industrial, à pesca de compressor, à pesca destrutiva e extrativista que até hoje existe, né? Essa era a minha intenção, assim, como produtor visual, como diretor, de chamar atenção para esse fato, né? De fato, essa questão ambiental, ela continua sendo presente no lugar. Espero que eu tenha, de alguma forma, chamado a atenção para esse tema. Vou continuar tentando fazer esse trabalho, mas, de fato, esse movimento, assim, vamos dizer assim, de degradação da natureza, dos aspectos do meio ambiente local, eles continuam crescentes e a gente não tem como barrar. Resta realmente mais esse grito de alerta e essa lembrança de que aqueles pescadores, aqueles homens, aquelas mulheres que estão ali naquela praia, eles já tiveram uma atividade que as conectava muito mais com o mar, com aquele lugar. E aos poucos essa conexão vai se desaparecendo, né? Como a gente já comentou, os filhos já não são mais pescadores, os filhos já começam a se interessar muito mais pelo aplicativo e pelos joguinhos do que pelo jogo de ir para o mar, né? E essa minha atividade, assim, ligada ao meio ambiente, ela está sempre, de alguma forma, ligada a essas atividades que estão se extinguindo, né? Antes de fazer o Canoa Veloz, eu fiz um outro documentário que era sobre vaqueiros, que é outra profissão que está totalmente, né, em extinção. E a gente acaba meio que contando essas histórias dessas atividades e também falando um pouco sobre a nossa atividade de cinema, que acaba também sendo muito ambientalmente cada vez mais complicada, né? Sim, tem até uma série de selos hoje no mundo, né, que já são selos verdes, que chamam. Aqui no Brasil tem alguns também, né, que fazem com que, para você receber esse selo, você tem que seguir uma série de protocolos ambientais, né? Então, na Inglaterra, você já tem um selo público disso. Sim. Isso é muito importante, porque você tem que aliar o discurso à prática, né? Não adianta a gente também fazer essa crítica e, ao mesmo tempo, não ter essa compreensão de que a gente está impactando também quando a gente filma e como é que a gente consegue reduzir, né, esses impactos. Eu acho que um dos impactos, assim, mais interessantes que a gente pode fazer, e eu tento de alguma forma, é que o próximo filme ele não seja feito mais só por pessoas que saem de Fortaleza e vão para o Icapuí. Acho que até esse impacto, assim, de chegar com um grupo de extraterrestres no lugar, né? Hoje eu me preocupo muito mais em formar fotógrafos e formar produtores audiovisuais locais para que eles contem a história deles mesmo e não um branco, um careca, universitário, seja lá o que for, venha fazer o meu filme aqui, como, sei lá, já se fez, os ingleses já filmaram tudo do mundo inteiro, né? Eu acho que é muito mais interessante, cada vez mais eu vejo isso acontecer. Os próprios jovens locais se apropriarem da linguagem e poderem fazer seus filmes. Sim, a gente sair um pouco desse papel de contador de história para ser... Descentralizar, né? As narrativas, né? Os aparatos, as técnicas, né? E com certeza um filho de pescador saberá contar muito melhor essa história do que eu, porque ele está ali naquele dia a dia, ele tem visões e enquadramentos até muito mais interessantes para contar do que a gente, né? Então esse contato, assim, com a natureza mesmo, assim, com as pessoas do lugar, para mim, continua sendo a principal essência e que eu vivo constantemente. Eu brinco dizendo que o Canoa Veloz é um curta-metragem feito em longa-metragem, ele continua sendo feito. Agora eu estou comemorando 15 anos de um curta-metragem. Ninguém comemora 15 anos de um curta-metragem. Na verdade, eu estou comemorando 15 anos de um processo, de um ensaio fotográfico que continua, que eu fiz foto a semana atrás e ela se junta com fotos feitas em 95 e mais uma vez através da tecnologia elas se juntam e tem a mesma tonalidade, o mesmo grão, as mesmas cores, o mesmo Pantone, mesmas cores do lugar, né? Eu acho que é interessante isso, assim, de você pensar como juntar essas técnicas diferentes de produção, mas também gestos artísticos diferentes, né? E também pensar que, às vezes, para você aprender uma realidade, né, se é que isso é possível, leva muito tempo, né? Não é algo instantâneo, não é algo efêmero, né? Essa passagem do tempo sobre mim, sobre o lugar, ela também tá cada vez mais me provando que realmente é isso que é realmente um trabalho de peso e de importância. É quando você realmente se dedica
e não para de fazer. Eu acho que o prazer de voltar lá, de ter esse contato, de ver os meninos crescendo, de ver os pescadores, alguns deles morrendo, infelizmente, 2 desses personagens do Canoa Veloz já não estão aqui com a gente. Então, ver essa passagem do tempo também acontecer é muito interessante e poder acompanhar isso e poder, 15 anos depois, ainda estar podendo mostrar o filme com orgulho, que não, normalmente eu não faço isso com a maioria dos meus filmes, depois de um tempo eu já não quero mais nem vê-los ou divulgar, mas o Canoa, acho que ele ainda tem uma história para contar e eu fico muito orgulhoso disso. E como é que você acha que esse processo do Canoa, ele lhe transformou como documentarista? Que você falou de falar isso, pensar como um diretor do mar, né? Que você tem uma relação com o mar, né? E como é que ele lhe transforma também, esse processo, ele também lhe transforma como artista, assim? Como é que você acha que você traz hoje ainda nesses outros projetos que você fez? Eu procuro, ao máximo, não me repetir. Tentar encontrar novas fórmulas, inclusive dentro do documentarismo. Eu acho que do documentarismo. Canoa Veloz é um documentário muito clássico, muito padrão, com roteiro, com uma ideia e com um formato bem padrão, né? Eu acho que quando eu vejo Canoa Veloz hoje, eu tenho orgulho, eu gosto do que fiz, mas eu procuro outras formas de contar histórias, outras histórias para contar que não seja só de um lugar, de uma geografia, de uma atividade, mas ele ainda me completa muito em vários aspectos, porque tem uma busca ali que continua sendo a minha busca, pelo enquadramento, pela luz e por sensibilizar. Eu acho que esse que é o grande papel nosso, né? Seja através de uma narrativa comum ou de uma coisa mais experimental, mas de chamar a atenção para um tema, e isso me encanta, poder ainda ter esse filme rodando por aí, pelos streamings da vida, por um canal de TV como o Otimista, a gente fica muito orgulhoso. E espero que a gente possa ainda ter a oportunidade de fazer, junto com os meninos da praia, mais filmes. Agora a gente está fazendo uma série de pequenos documentários sobre personagens da região, que a gente usa o Canoa Veloz como referência. Legal. Não como base, mas como referência de como contar histórias, como encontrar personagens e explorar bem eles cinematograficamente. É interessante pensar isso, como um filme ele pode existir para além dele, né? No sentido assim, para além de só como uma obra estética, né? Mas como um dispositivo para que outras pessoas possam começar a produzir. E aí, Tibico, para a gente está já no nosso último bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre seus últimos trabalhos. Você fez um documentário, né, sobre o Fortaleza. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como foi também, de falar sobre o time. Já existem outros curtas sobre ele também. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse processo de construção dele. O documentário Meu Tricolor de Aço foi um convite que eu recebi do Glauber Filho, do Valdo Siqueira. A gente dirigiu juntos, uma co-direção, são 3 diretores, e a gente fez um roteiro em cima de uma história do clube, mas a gente foi muito feliz porque a gente pegou uma época especial em que o clube foi campeão e a gente pôde acompanhar a trajetória do clube todo. Para mim foi um prazer, porque é o meu clube do coração. Teve um desafio muito grande de entrevistar muita gente, de contar uma história, e a expectativa também muito grande de uma torcida toda esperando por aquele documentário, né? Ele teve uma história interessante, foi para a Netflix e teve toda uma experiência muito legal de estar dentro do campo, que é uma oportunidade que pouca gente tem, né? E particularmente, assim, até em termos fotográficos, eu realizei alguns sonhos na minha vida, que é fazer umas imagens tipo Canal 100 do lado, né? E o contato com a torcida também foi muito interessante, por um lado que eu não tinha visto, né? Mas é um trabalho encomendado, na verdade, assim, o filme não partiu de mim e tal, mas teve essa felicidade de acessar, inclusive, uma produção e uma distribuição pelo streaming que para mim foi uma novidade, né? Ver o filme ser visto por pessoas que eu nem conhecia e que depois se encontra, você que fez o filme
Então tem um orgulho muito legal. E o torcedor, como todo torcedor, Sim, ele tem afeto. ele se apaixona pelo filme de qualquer jeito, porque é o filme do time dele, né? Então, você conseguiu... Eu nunca consegui pegar um torcedor do Ceará que tenha gostado do filme. Então eles não veem o filme. Sim, totalmente é uma coisa parcial. muito de nicho, né? Muito parcial. Victor, muito bom escutar também que mesmo nesse trabalho, também ele afeta como a forma que você consegue realizar imagens que você queria muito fazer. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, foi ótima a conversa. E espero que possa ver em breve as fotos aí, a exposição e tudo, e esses documentários também que você está produzindo. Então, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, Samuel. A gente fica por aqui e a gente convida vocês a assistirem nosso próximo programa, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário.